Certa manhã, eu estava muito atrasado para o trabalho na base, e minha supervisora, que tinha a chave do meu quarto no alojamento, entrou pensando que ia me pegar dormindo. Em vez disso, me encontrou inconsciente no chão do meu quarto, enquanto médicos e enfermeiros se aproximavam. Parecia cena de filme ou série. Minha visão começou a ficar turva. As coisas ficaram embaçadas e tudo parecia irreal. Então, uma voz à minha esquerda disse: "Você vai respirar. Vai subir pelo seu braço. Vai ser muito doloroso, mas tudo vai ficar bem." Finalmente, depois de tentar olhar continuamente para a minha esquerda, eu consegui. E não só não havia ninguém à minha esquerda, como vi a tela completamente plana naquele momento. Assim que me vi plana, comecei a subir. Foi a melhor sensação que eu já experimentei. Acho que foi como uma sensação linda e plena de amor envolvendo meu corpo. Meu nome é Chase Skyler Dell e eu cresci em Orlando, Flórida. Meus avós me adotaram no dia em que nasci. Minha mãe me teve muito jovem, aos 17 anos, e meu pai biológico não tinha o menor interesse em fazer parte da minha vida. Mas, por sorte, meus avós já haviam adotado várias outras crianças. Então, eu tenho duas irmãs coreanas, um irmão coreano e um irmão negro. A gente não pensa que quando os avós te adotam, os pais são diferentes até você começar a ir para a escola e as pessoas começarem a te assediar, apontando que você não se parece com seus irmãos. Nós saíamos para comer e as pessoas perguntavam a qual igreja você pertencia, porque não fazia sentido que todas aquelas crianças com aparências diferentes fossem da mesma família. Nós descíamos de um ônibus, tipo um Tropic Traveler, se você se lembra deles. E bem, tivemos uma infância ótima. Na 7ª série, tive a oportunidade de entrar para um programa militar para alunos do ensino fundamental e agarrei a oportunidade. Eu fui um dos primeiros voluntários. Meu avô serviu no exército e meu bisavô na marinha. Então, sempre houve algo dentro de mim que dizia: é isso que você precisa fazer também. Certamente não era um fardo, era algo que me empolgava muito. Sentia aquele chamado para ir defender o país que eu realmente amava. Então, assim que completei 17 anos, me alistei na Força Aérea, porque meu pai, que serviu na Marinha, também serviu lá. O exército disse que se você fosse se alistar em algum ramo das Forças Armadas e me deixasse assinar os papéis para você entrar, você deveria se alistar na Força Aérea, porque acho que ele sempre teve um pouco de inveja de como a Força Aérea era boa. E você sabe, como pai, você quer o melhor para seus filhos. Então, a Força Aérea, desde o treinamento básico, entrei como instrutor SEAR, que significa sobrevivência, evasão, resistência e fuga. O trabalho de um instrutor SEAR é basicamente ensinar o terreno para os pilotos e então você treinaria os pilotos para o caso de haver algum imprevisto ou acidente, como sobreviver em terra firme. Não muito tempo depois do início desse treinamento, machuquei os 2 joelhos. Foi apenas um acidente de treinamento, infelizmente. É como se machucar na prática é meio constrangedor, mas as 2 patelas meio que saíram do lugar e romperam. A cirurgia que eles iam fazer se chama liberação lateral, e é onde eles recolocam as patelas no lugar. Olhando para trás agora, provavelmente eu poderia ter feito a reabilitação sem cirurgia, e ainda assim, eu estava fazendo o trabalho original, mas o cirurgião da Força Aérea disse que a cirurgia era a melhor opção naquele momento, e, infelizmente, a cirurgia no joelho não foi bem sucedida. Até então, eu tinha um objetivo claro para a minha vida e o que eu esperava dela, sabe? 20 anos no exército. E quando a lesão no joelho aconteceu, tudo começou a desmoronar. Meus objetivos e minha visão de vida foram por água abaixo. Foi catastrófico para mim. Eu não sabia o que ia fazer e comecei a ficar muito assustado. Eu estava nervoso. Meus amigos estavam preocupados comigo porque eu sentia que minha vida estava desmoronando. Eles começaram o processo de aposentadoria, dizendo que meu corpo não estava mais bom o suficiente para continuar no exército. E é um processo longo. Durante esse tempo, comecei a chegar atrasado. Eu era jovem e um pouco profissional nesse sentido, pois sabia que ia sair do exército. Então o que eles iam fazer? Me demitir? Então eu chegava atrasado. De vez em quando eu ia ao meu escritório. Então uma manhã eu estava muito atrasada para o trabalho na base.
E minha supervisora, claro, tinha a chave do meu quarto no dormitório. Ela entrou pensando que ia me pegar dormindo, mas em vez disso me encontrou inconsciente no chão do meu quarto. Então, me mandaram imediatamente para o hospital da base aérea de Langley, onde me conectaram a todas as máquinas possíveis e começaram a fazer exames de sangue e testes para descobrir por que eu estava inconsciente no chão do meu quarto, mas não conseguiram encontrar nada. Se houvesse algo errado, eu era jovem e estava na melhor forma da minha vida. Não havia realmente nenhuma razão para eu estar inconsciente, certo? Então, é claro, eles investigaram tudo o que um médico deveria investigar. Se eu estava usando drogas, se eu estava bebendo, algo assim. Na época, eu nunca tinha usado drogas, e ainda não usei. Então, eles simplesmente não conseguiam entender por que eu estava inconsciente. A enfermeira então disse: "Vamos fazer mais alguns exames, vamos fazer uma radiografia do seu tórax. E se não encontrarmos nada, simplesmente vamos te mandar de volta para casa. Sabe, não há realmente nenhum motivo para você ainda estar aqui." Quando ela mexeu no meu soro e saiu do quarto, tudo mudou. Ouvi o alarme disparar e parecia cena de filme ou série, com alarmes tocando, minha visão começando a ficar turva, tudo embaçado e irreal. As enfermeiras e os médicos começaram a... Eles estavam quase correndo para o meu quarto de hospital, no final do corredor, tão rápido que quase bateram na parede quando o alarme começou a tocar. Obviamente, eu sabia que algo estava muito errado, pois os médicos e enfermeiros começaram a me examinar. Alguém se sentou à minha esquerda e começou a acariciar meu braço, dizendo que tudo ficaria bem. Enquanto o alarme tocava e as pessoas gritavam, eu podia ouvir. Percebi o nervosismo na voz deles, que sabiam que algo estava errado. Então, a voz à minha esquerda disse: "Você vai sentir ar subindo pelo seu braço. Vai doer muito, mas tudo vai ficar bem." A dor que começou a subir pelo meu braço, a melhor maneira de descrevê-la, foi como uma bala de prata, uma bala gigante. Parecia algo 51 vezes maior do que deveria naquela veia. Era tão doloroso que dava para sentir cada centímetro ou centímetro subindo. Quer dizer, era como um trem vindo em direção ao meu coração, sabe? E eu me lembro da minha perna direita meio que se levantando no ar, enquanto as enfermeiras e os médicos estavam em cima de mim. Sabe? Meio que uma reação natural ou um reflexo a essa dor subindo pelo braço. Mas a voz calma do médico à minha esquerda era tão reconfortante, acariciando meu braço. E na época, sendo militar, a ideia de ter um cara acariciando meu braço, sabe? Provavelmente se você tivesse me perguntado naquela época, eu teria pensado: "Eu não quero." O cara estava acariciando meu braço, sabe? "O que você está fazendo?" Mas era tão calmo e reconfortante ter alguém à minha esquerda dizendo que tudo ia ficar bem, que tudo ia ficar bem. É uma sensação tão estranha se sentir tão calmo enquanto se está sentindo tanta dor, o que é realmente confuso. E enquanto enfermeiros e médicos discutiam, eu conseguia ouvir claramente a voz à minha esquerda, tão calma. Finalmente, depois de tentar olhar para a esquerda várias vezes, eu consegui. E não só isso. Não havia ninguém à minha esquerda, mas eu vi a tela completamente plana naquele momento. Assim que me vi plana, comecei a viajar para cima, a melhor maneira que consigo descrever, e me arrepio toda vez que falo sobre isso. Simplesmente, senti como se tudo começasse a se libertar no meu corpo, como gelo, uma sensação realmente incrível e maravilhosa, do meu corpo começando a se libertar e a jorrar do meu peito, quase como um túnel de luz saindo dele. Foi a melhor sensação que já senti. Nunca imaginei que pudesse ter experimentado aquilo. Era como uma sensação linda e plena de êxtase, um sentimento de amor envolvendo meu corpo. Eu poderia ter sentido isso 1 milhão de vezes, e não há como descrever. Eu estava subindo em direção a um lugar onde não conseguia ver para onde ia, mas tinha total confiança de que o caminho era realmente lindo. Se essa era a sensação, eu só podia imaginar para onde estava indo. E logo cheguei a um jardim repleto de beleza, com flores e plantas que nunca tínhamos visto antes, e essas cores lindas, tudo era vibrante.
Era quase como olhar para o sol, onde tínhamos que semicerrar os olhos porque tudo era tão bonito e colorido. Eu não tinha nenhuma noção preconcebida do que realmente era o paraíso. Eu simplesmente cresci amando Elvis e pensei que Elvis estaria me esperando lá, e que tudo seria calmo e tranquilo, e que eu estaria nas nuvens. Esse foi o paraíso que eu experimentei. Era muito mais vívido e muito mais real. Não havia aquela sensação de flutuar, seu corpo parecia tão leve, havia gravidade zero, mas o jardim e as folhas eram tão reais. Essas plantas e flores eram tão brilhantes, nós simplesmente não temos essas cores aqui. Sabe, eu poderia dizer que eram roxas, vermelhas e azuis, mas não faz jus à realidade. Tudo era tão brilhante e quase como uma guerra. Sabe, havia uma vibração em tudo. Você se sentia tão em sintonia e conectado. Quando nós, ao passar por uma árvore ou caminhar pela calçada, você poderia dizer, que planta linda, ou que flor linda. No paraíso, eu sentia como se estivesse tocando as plantas e as flores. Sabe, quando você sonha, você não necessariamente sente algo, você meio que visualiza. E se você está sonhando, você está nesse pequeno mundo. Isso foi tão real porque eu estava sentindo as coisas. Eu sentia os grãos de terra entre os meus dedos. E eu odeio andar descalça, então foi uma lembrança vívida para mim. Eu conseguia sentir a terra nos meus pés e, à minha frente, vi um senhor de roupão correndo atrás de um menininho de uns 3 ou 4 anos, um garotinho loiro de cabelos cacheados. O menino corria na frente, olhando para trás, todo travesso. Enquanto eu observava o menino correr, eu ficava admirando aquela linda interação, quase como a de um pai para um filho. Eu via aquele garotinho tão feliz, curtindo a vida tão intensamente. Até que me aproximei, olhei para baixo e pensei, nossa, sou eu! Eu tinha me esquecido de que tinha cabelo loiro cacheado e de como eu era feliz. Ria o tempo todo e sorria constantemente quando criança. Não importava o que estivesse acontecendo ao meu redor. Eu era sempre uma criança feliz e acho que tinha me esquecido disso. Quando eu tinha 19 anos, levava a vida tão a sério. Estava tão preocupada com a carreira, o serviço militar e todas essas coisas, que me esqueci completamente de ser aquela criança feliz. Então, isso foi uma bela lembrança de como eu costumava ser. Assim que vi o homem se virar para mim, soube imediatamente que era Jesus. E devo dizer que Jesus não tinha a aparência que eu imaginava, mas eu tinha tanta certeza de que era ele. Tinha cabelo castanho curto, olhos verdes penetrantes e o maior sorriso possível. Mas quando você é criança, vê muitos homens com cabelo loiro comprido e magros. E este homem era um homem saudável e pacífico, vestindo uma túnica. Mas tão certo quanto você sabe o que sua mão esquerda e sua mão direita, e você se olha no espelho e sabe que é você. Eu sabia que era Jesus. E naquele momento, Jesus se virou para mim e basicamente me mostrou que é assim que sua vida deveria ser, espalhando luz, amor e risos, quase como um lembrete de que você já esteve aqui e já sabe disso. Você até se esqueceu, mas todos vocês sempre souberam das alegrias da vida, de encontrar qualquer motivo para sorrir ao longo do dia. E esse lembrete de que você estava levando a vida muito a sério naquele momento na Força Aérea. Eu realmente achei que minha vida tinha acabado, que tudo pelo que eu havia treinado, almejado e idealizado para minha vida, tinha se perdido. E aquela conversa sozinha foi suficiente para eu dizer: ok, estou me concentrando nas coisas erradas. Estou me concentrando na carreira, no dinheiro, em garantir que consiga pagar o carro, quando na verdade nada disso importa no final das contas. O que importa é me sentir realizada e sentir que contribuí para o mundo, fazendo as pessoas sorrirem. E foi algo tão... Uma boa lição disso é que a vida deveria ser assim para sempre. Você deveria sempre encontrar alegria, risos e felicidade. E nós ficamos ali parados por um bom tempo, e o tempo pareceu parar. Eu não saberia dizer se foram 5 minutos, não saberia dizer se foram 5 horas. Foi esse tempo todo que me permitiu absorver tanto conhecimento, tanto que eu sentia que já o sabia,
mas era uma relação tão amigável, parecia que eu já havia passado muito tempo com eles no passado. E antes que eu percebesse, ele meio que fez uma piada, e sorriu e disse: "Sabe, você tem que voltar." E eu não discuti, apenas disse: "Sim, eu sei." Foi como um lembrete de que já estive nessa situação várias vezes. Talvez não de forma tão dramática quanto uma experiência de quase morte ou uma parada cardíaca, mas já estive lá tantas vezes que foi como se ele dissesse: "Sabe, você não pode ficar aqui por muito tempo, tem que voltar." E eu disse: "Ok, entendo." Foi uma coisa bem descontraída e amigável, como se estivesse se despedindo de um amigo. Você sabe que já o viu antes e que vai vê-lo de novo, então você está apenas dizendo adeus por enquanto. E foi muito tranquilo. Não havia nenhuma parte do meu corpo que dissesse que eu queria ficar. Era como passar um tempo com um amigo, sabe? E você tem que voltar para casa antes de voltar para casa de novo. E parecia que tudo estava tão claro que eu tinha muito mais a fazer. E antes que eu percebesse, eu estava de volta ao meu corpo em uma cidade diferente, fora da base. Naquela época, a Força Aérea me transferiu para fora da base, para um hospital em Hampton, Virgínia, onde fui declarado morto. Acordei e comecei a abrir os olhos. Sabe quando você tem um sonho tão bom? Você pensa que é só um sonho e fecha os olhos para voltar à realidade. Aí você abre os olhos de novo e pensa: "Não posso voltar agora." Meus olhos estavam abertos e meu corpo parecia completamente normal. Eu não sentia nenhuma dor no peito. Obviamente, a confusão havia começado. Eu não estava no mesmo quarto em que morri, e as pessoas que passavam pelo corredor não estavam usando uniformes militares, então ficou muito claro que eu não estava mais na base. Logo depois, uma enfermeira apareceu e eu a cumprimentei. Ela parecia exausta e disse: "Vou chamar um médico", e saiu correndo. Um médico voltou e disse: "Não sei o que te dizer, mas vamos te mandar de volta para a Força Aérea, e eles podem fazer o que quiserem com você." Foi isso. Consegui ligar para um amigo, falei com ele e disse: "Acabei de morrer. Você pode vir me buscar no hospital?" Ele disse que sim, claro. E fizemos o que toda pessoa que morre e volta à vida faz. Fomos ao Chick-fil-A porque eu estava morrendo de fome. Acho que a morte me deixou com muita fome. Fomos ao Chick-fil-A, e eu disse que gostaria muito de sair da cidade por uns dias. Eu estava realmente confuso e não queria voltar para o mesmo quarto do dormitório. Então fomos. Fui a Washington, D.C. Por alguns dias, vi todos os monumentos e tirei fotos. Durante esse tempo, meu braço esquerdo estava todo roxo e preto. Os hematomas eram tão graves por causa do ar que subiu até o meu coração que voltei ao hospital novamente, porque os hematomas no meu braço ainda estavam muito ruins e eu queria uma resposta. Eu queria entender por que morri, por que tive a parada cardíaca. Então, voltei ao hospital e eles documentaram o que havia acontecido com o meu braço e escreveram um laudo. Todo o parágrafo sobre pacientes que sofreram embolia gasosa, que é quando o ar sobe até o coração. Parece que a enfermeira acidentalmente permitiu a entrada de ar pelo cateter intravenoso, que estava em uma das minhas veias principais, e acidentalmente causou uma parada cardíaca. Mas os enfermeiros e médicos também não conseguiram entender o que aconteceu. Não sei quantas pessoas que sofreram parada cardíaca sobreviveram, então nunca houve uma conversa honesta com a equipe médica sobre exatamente o que aconteceu. Aconteceu com você e nós não conseguimos entender como você ainda está aqui. E a partir daquele momento, embora eu não me sentisse confortável em contar a história para as pessoas, porque eu me sentia muito arraigado, no sentido de que se eu contasse para as pessoas, elas pensariam que eu estava louco, e essa era uma preocupação genuína, porque eu nem sabia o que era um termo de experiência de quase morte ou EQM. Nada disso fazia sentido para mim. Eu simplesmente pensava que as pessoas achariam que eu era maluco, então eu não contava para ninguém, a menos que elas realmente estivessem realmente interessadas. Perto de mim e eu, simplesmente não sabia como lidar com essa nova experiência, pela qual passei até 8 de julho de 2008. Então, apenas alguns meses depois, eu estava totalmente aposentado do exército. Uma semana depois de voltar, minha vida mudou drasticamente. Tudo o que eu achava divertido quando era mais jovem, ou qualquer coisa que me interessasse, eu dizia: "Vou fazer agora."
Entrei para um clube de breakdance em uma universidade local que eu nem frequentava. Acabei fazendo stand-up comedy por um tempo. Comecei a fotografar e tive a oportunidade de fotografar casamentos, aprendi a dançar dança de salão e me tornei instrutor de dança de salão. Era como se eu estivesse riscando itens da minha lista de conquistas pensando, tenho mais uma oportunidade de estar aqui e vou aproveitar a vida. E realizei uma lista enorme de coisas. Apresentei concursos com celebridades, participei de programas de TV e fui locutor de um time local de beisebol e hóquei em Norfolk, Virgínia, por alguns anos. Eu queria muito fazer coisas que me fizessem feliz e espalhar a alegria, o riso e o amor que me diziam para continuar compartilhando. Mas então, infelizmente, uma parte de mim dizia, não, é hora de crescer. Você precisa crescer agora. Precisa arrumar um emprego de verdade. Então, aceitei um emprego em uma estação de rádio, um trabalho bem corporativo, e trabalhei lá por alguns anos. Era gratificante. Eu pagava minhas contas. Tínhamos uma casa legal. Mas foi aí que comecei a me sentir culpada. Eu me tornei egoísta e não compartilhava mais risadas com todos. Eu ficava sentado em um escritório e não conseguia mais criar memórias para as pessoas. Então, participei de um retiro com uma organização de veteranos que envia grupos de veteranos para passar 5 dias praticando yoga e meditação. Eles conversam com você sobre como se concentrar na sua saúde mental e encontrar paz interior. Eu nunca tinha meditado nem praticado yoga antes. Um grupo de veteranos machistas. Vocês sabem, fazer yoga, claro. Talvez todo mundo tenha revirado os olhos na hora. Mas no final dos 5 dias, eu me senti mais feliz do que nunca. Então, voltei para casa e minha esposa, logo minutos depois de me ver naquela sexta-feira à tarde, disse: Você é outra pessoa, parece tão relaxado. E durante esse tempo eu estava tão focado no meu trabalho corporativo, sendo o executivo sério que sou. Ela disse: Você mudou, sabe? Você parece tão feliz consigo mesmo. E naquele momento eu comecei a me perguntar novamente qual é o meu propósito. Por que estou aqui? Comecei a me lembrar da minha experiência de quase morte e, em 1 ou 2 dias, comecei a sentir meu corpo completamente transformado e a me tornar muito mais consciente do meu entorno. Acho que a meditação, a yoga e os exercícios de respiração relaxaram tanto minha mente que consegui observar o mundo exterior e entender melhor como eu poderia ajudar. Comecei a perceber que tinha dons que talvez não fossem tão comuns. Como talvez eu tivesse imaginado, comecei a realmente sentir as emoções de todos ao meu redor. A intuição se fortaleceu e eu me tornei muito consciente de que, se outras pessoas ao meu redor, completos estranhos, estavam sofrendo naquele momento, eu sentia o peso de precisar curar todos ao meu redor, de aliviar o sofrimento de cada um e tentar transmitir a eles toda a energia positiva possível para ajudá-los a superar a dor. Se eles estão tristes e perto de mim, é meu dever agora. É meu dever ajudá-los. Não foi uma experiência que realmente me fez começar a aceitar e abraçar essa realidade, e sim algumas das coisas que posso oferecer ao mundo da música. Minha avó estava no hospital quando soube e comecei a orar e fazer o que sei fazer. É uma sensação que vem do meu peito, do meu coração, onde posso estender as mãos e orar por um pouco menos de dor. Sei que não posso curar completamente a todos, mas estava orando para que ela sentisse um pouco menos de dor e um pouco menos de sofrimento, e antes que eu percebesse, comecei a sentir formigamento nas palmas das mãos. Olhei para baixo, abaixei as mãos e olhei para baixo novamente. E, de repente, percebi que tinha marcas bem visíveis nas 2 palmas das mãos, mas soube imediatamente que aquilo estava me assustando um pouco. Mostrei para minha esposa e tirei uma foto, porque precisava documentar isso e talvez mostrar para alguém em quem confio. E mostrei para algumas pessoas. Imediatamente me disseram que eu tinha que parar de absorver a dor dos outros, que não era minha dor para suportar, e eu disse, ok. Na minha cabeça humana, eu queria dizer que era uma reação alérgica, algo que estava acontecendo com o meu corpo, como ter uma erupção cutânea no antebraço.
Mas elas começaram a aparecer apenas quando eu estava realmente tentando ajudar alguém por perto. Então não é uma experiência dolorosa, é uma experiência tranquila que eu consigo sentir fisicamente nas minhas mãos. Era como se uma energia estivesse vindo através daquela parte da minha mão. Eu estava em um avião e acho que estava completamente silencioso, e eu nunca consigo cochilar em aviões. E então eu senti essa presença que me atingiu imediatamente no peito e foi tipo, uau! Sabe? E eu sabia que era Jesus de novo. E nós tivemos essa troca de palavras, sabe? Tipo, ei, você está no caminho certo, mas se cuide, se você descarregar sua energia, você nunca mais vai conseguir. Ele disse que eu era capaz de ajudar qualquer pessoa e que tínhamos que permitir que as pessoas tivessem uma experiência humana. Não podíamos tirar a dor de todos, porque algumas pessoas precisam sentir essa dor. Isso foi profundo para mim, mas também muito difícil. Foi um lembrete de que eu não posso simplesmente tentar curar todos que eu acho que estão sofrendo, porque então eu também vou sofrer. E eu preciso continuar permitindo que as pessoas vivenciem este mundo humano em que vivemos, e não é meu papel intervir continuamente na vida das pessoas. Vidas, e ficaria muito claro quando eu tivesse a oportunidade de curar pessoas, e isso é bem recente, nos últimos 2 meses. E agora estou tentando descobrir como usar meus dons sem interferir na vida das pessoas. É difícil vivenciar o que eu vivenciei e não voltar uma pessoa diferente, rindo e sorrindo. É algo tão simples, é de graça. É como respirar, certo? Assim como podemos respirar de graça, podemos orar de graça, podemos meditar de graça e rir de graça. Podemos encontrar alegria em tudo e vivemos em um mundo onde parece que estamos tão separados. Passo quase diariamente pelo ponto de ônibus que frequentava quando criança e tenho ótimas lembranças de quando ria e brincava antes da escola. Hoje em dia, as crianças estão todas a 10 metros de distância umas das outras, cada uma em seu celular, e isso é difícil de ver. Para mim, sorrir, rir e estar perto das pessoas é o melhor remédio. Pelo que entendi, todos nós precisamos de apoio. Estamos aqui para servir a um propósito muito específico, e nem todo mundo precisa ter como propósito estar com esse grande ser sagrado. Sabe, cada um de nós tem objetivos e personalidades diferentes, assim como uma impressão digital é única. Mas para mim, o importante é aprender e evoluir continuamente. Quando você é criança, e quando eu era aquele garotinho que vi no céu, nessa idade você absorve tudo, aprende constantemente e experimenta tudo através de uma perspectiva diferente. Se tudo estiver ótimo, você não tem essas restrições e pressões da vida adulta. Então é isso que eu tento fazer agora. Continuar aprendendo, estudando para obter diplomas em medicina alternativa, um diploma em teologia, e depois disso voltarei a estudar. Acredito que, enquanto continuarmos aprendendo, deixaremos o mundo melhor, desde que aprendamos com a história e com os erros do passado. Minha avó sempre dizia que a educação curaria o mundo. E eu acredito que, enquanto continuarmos aprendendo, estaremos preparando a próxima geração para que ela possa melhorar cada vez mais, sabendo que a educação se apresenta de forma diferente para cada pessoa, seja frequentando a escola, lendo um livro ou acompanhando as notícias diariamente. Contanto que esteja te educando e não apenas te deixando mais deprimido, acho que esse é o sentido da vida. Aprender, evoluir e tornar tudo melhor do que é. Veio,